Vou sair da câmera para ele aparecer melhor e poder trazer a palavra para vocês. Deus abençoe e eu vou estar aqui no cantinho. Depois tu canta. Então, Graciane, obrigado pelo convite, né? Prazer aí, todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? Que Deus possa abençoar, né? Todo esse esforço de vocês, esse trabalho, né? Que já vai ou fez um ano já, né? Que vocês vêm fazendo, eu estava ouvindo já faz, né? Que eu via vocês falando aí que já faz um tempinho já, né? Glória a Deus por isso, que Deus possa continuar prosperando, né? E abençoando esse projeto. E é uma forma também de levar a palavra, né? De ser edificado, ser fortalecido, né? Principalmente nesse momento que a gente não pode, às vezes, estar tão junto, né? E alguns de nós, né? Até quase impossível, porque é tão longe que a gente mora, né? Então, assim, fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil para a gente poder se comunicar e é uma grande porta, né? Que se abre aí para a gente poder falar da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, queridos, a Graciane pediu para me falar um pouquinho sobre nós, né? Rapidamente, assim, né? Não quero tomar o tempo, assim, né? Atualmente a gente estuda medicina no Paraguai, eu e a minha esposa Sara. Já vamos para o 4º ano já que a gente está cursando lá e nós temos um projeto, né? Projeto Médicos com Propósito, que a gente não foi para lá somente para estudar, mas foi com um projeto de missões, né? É um projeto que Deus colocou no nosso coração quando a gente estava ainda no Brasil, antes de ir para o Paraguai. E hoje, atualmente, a gente trabalha com missões mesmo, que envolve desde jovens, adolescentes, crianças. Nós temos trabalhos também nas universidades lá do Paraguai, né? Eu digo lá porque hoje eu estou no Brasil. Nós estamos no Brasil, né? Devido à pandemia, né? A gente está fazendo as aulas online. Mas na época normal de aula, a gente tem os trabalhos também na igreja, onde a gente congrega, que é um trabalho voltado para estudantes, né? E lá no Paraguai, então, a gente desenvolveu esse projeto com estudantes, né, de medicina, e foi um campo missionário também que Deus abriu para a gente lá no Paraguai, dentro das universidades também, aonde a gente tem levado a palavra de Deus, né. Temos também um projeto em parceria com um amigo nosso, o Dr. Rodrigo Assunção, na África, em Moçambique, aonde a gente também coopera com missões. A gente vende alguns produtos, né? Camisetas, esquise, livros, tudo vai diretamente para a missão, né? Então, hoje nós estamos lá no Paraguai. Graças a Deus, tem sido um grande desafio para nós, porque a gente somos estudantes e também missionários, né? Ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente está evangelizando também, está pregando a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus tem salvado, né? Muitos jovens, muitas pessoas que a gente nunca esperava alcançar. Pela graça de Deus, pela nossa simplicidade mesmo, Deus tem, vamos dizer assim, nos surpreendido, né? A gente é apenas servo, né? É apenas um instrumento e Deus tem nos levado bem longe, né? Eu não sei se a Graciane quer falar alguma coisa. Era só para me apresentar, ou já estou com a palavra. Já está com a palavra, viu? Já está com a palavra. Só fala de onde vocês são, para o pessoal saber. Ah, tá, ótimo. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E a minha esposa Sara, ela é do Amapá, lá no norte do Brasil, né? Aí todo mundo pergunta, nossa, como vocês se conheceram? Aí é outra história que fica para outra, quem sabe? 5.000 quilômetros de diferença, né? Mas a gente se conheceu quando o pai dela morava ainda no Rio Grande do Sul. O pai dela é missionário, é pastor já há 30 anos, já ele trabalha no campo missionário, então
A gente acabou se conhecendo num período que ele passou no Rio Grande do Sul. E depois, hoje, né, casados, a gente foi pro Paraguai. Nossa, quando a gente começa a falar nossa história, todo mundo diz, nossa, cara, vocês têm muita coisa para falar. Porque a gente não para mais de falar, né? Se for falar aqui, eu vou ficar aqui falando muita coisa. Mas, na realidade, o meu convite hoje foi para trazer uma palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês. Se vocês tiverem aí como abrir, né? Tá no livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 31. Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 31. Diz assim, eu vou ler apenas 4 versículos, que diz assim: Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Bom, essa palavra tocou muito o meu coração, porque fala de um homem que foi o apóstolo Pedro, né? Considerado como um dos maiores apóstolos, né? Principalmente entre os apóstolos que andaram com Jesus, né? Entre o tempo que Jesus esteve aqui na Terra. E uma das coisas assim que Deus colocava no meu coração era exatamente sobre ministério. Então, bem brevemente, assim, né? Sem cansar muito vocês, eu queria falar hoje sobre ministério, né? Quando a gente ouve essa palavrinha ministério, às vezes logo a gente pensa em púlpito. A gente pensa em alguém lá em cima pregando, louvando, normalmente em um lugar de destaque, né? Um lugar onde mais aparece. E de certa forma não está errado em pensar assim. Só que ministério é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas assumir um púlpito, né? E na realidade, todos nós que somos filhos de Deus, nós temos um ministério, né? A palavra ministério, ela significa trabalho, né? Então, quando a gente fala, o fulano tem um ministério, né? Deus usa ele no ministério tal. Na realidade, a gente está dizendo, Deus usa o fulano, Deus usa ele para trabalhar em tal área, né? E todos nós temos um ministério, né? Não tem ninguém que pode chegar e dizer, não, eu sou só, sei lá, alguém para assistir. Não. Na realidade, Deus chamou todos, né? E quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Não foi um pedido de Jesus, não foi uma sugestão de Jesus, foi um mandamento. Então, ele deu uma ordem para nós, né? Para todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, esse é um dos primeiros ministérios, é a gente pregar a palavra de Deus. E aí isso vai se diversificar, né? Aí agora me enrolei tudo. Vai se diversificar. A gente fica sem falar algumas palavras há tanto tempo, assim, só no espanhol, que depois a gente já não lembra mais. Isso acontece muito. Aí a gente vai perdendo um pouco do sotaque. Começa a expandir, né? Mas, na realidade, o que acontece? Deus deu um tipo de ministério para cada um de nós. Nem todo mundo tem o dom de pregar. Desculpa. Nem todo mundo tem o dom de cantar, às vezes, né? Mas cada um foi chamado para uma vocação, né? E eu sempre falo, por exemplo, eu e a Sara, a gente está no Paraguai hoje, e a gente está unindo a nossa profissão, que é estudar medicina, com a nossa vocação ministerial. Então, qual é a nossa vocação? A gente tem os dons que Deus nos deu, né? Eu prego a palavra, a Sara canta, ela também prega também, né? São ministérios que Deus dá, mas não são só esses os ministérios, esses são os mais conhecidos às vezes, né?
tem um ministério de louvor, tem um ministério de teatro da igreja, tem um ministério de limpeza da igreja, né? São ministérios, às vezes, que não está sendo visto, às vezes. Muitos deles não são vistos, mas diante de Deus, sim, eles são vistos, né? E, na realidade, alguns ministérios nem aparecem. Ninguém fica sabendo. Mas Deus vê todas as coisas, né? E Deus, quando ele nos chama para algo, ele brota algo no nosso coração. E quando ele brota isso, essa semente ela começa a brotar, ela começa a crescer, e a gente tem que fazer isso frutificar. A gente não pode ficar parado, a gente tem que colocar em prática aquilo que Deus colocou na nossa mão, né? E eu gosto muito dessa passagem que eu li do apóstolo Pedro, porque Pedro foi uma das pessoas que, nossa, ele era uma pessoa totalmente diferente, né, daquilo que Deus chamou ele para ser. Então, ninguém de nós pode chegar e dizer, não, Deus, eu sou muito incapaz, eu sou muito pequeno para fazer tal coisa. Jamais. Se Deus nos chamou para algo, Deus é o Deus que chama e o Deus que capacita também. Então, quando Pedro era lá apenas um pescador, uma pessoa que, vamos dizer, ao olhar humano, ele não tinha assim uma capacidade, uma eloquência, né, de falar, tanto que ele era um homem áspero de palavras, ele não tinha muito jeito para se comunicar, ele já era muito estourado. Mas quando Jesus chamou ele, Jesus viu algo nele, Jesus viu um ministério, Jesus não viu o Pedro humano, mas o Pedro sendo usado por Deus. E quando Deus nos chama, ele não olha simplesmente para o Charles, que o Charles é humano, mas ele olha para o Charles que ele vai usar. Ele vai olhar para o Charles que ele vai fazer instrumento nas mãos dele, né? Então, toda vez que a gente colocar o nosso lado humano em ação, a gente vai sempre se achar incapaz. Mas quando a gente coloca a vontade de Deus em ação, a gente vai sempre crescer na obra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele andou cerca de 3 anos com Jesus. Por que 3 anos? Porque foi o tempo maior ali de ministério de Jesus, né, aproximadamente, né, segundo os teólogos. Então imagina Pedro, todo dia andando com Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar pessoas, vendo Jesus fazer todo tipo de milagre. Foi o maior seminário que alguém poderia ter, era andar com Jesus, né? É o maior seminário. E mesmo assim, a gente vai ver quando Jesus está próximo da crucificação dele, a gente vai ver Jesus dizendo, olha Pedro, Satanás se levantou contra a tua vida. Ele vos pediu para ser andar como trigo e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Vou tentar simplificar isso para você. O que Jesus estava dizendo era que Satanás estava se levantando contra a vida de Pedro. Mas Jesus precisou rogar a Deus para que ele não perdesse a fé dele, né? Aí Pedro vai dizer para Jesus, não, Jesus, mas se for preciso, eu vou até a morte. Se for preciso, eu vou até o fim contigo. Eu vou fazer tudo, eu dou a minha vida por ti. Mas Jesus, que conhecia o coração de Pedro, que conhecia o lado humano de Pedro, né? Ele vai dizer para Pedro, olha Pedro, não é exatamente assim. Pedro, quando ele fala que ia até o fim com Jesus, que ele ia até a morte, na realidade Pedro não estava sendo egoísta, ele não estava sendo falso, como parece, né? A gente lendo assim, parece que Pedro está sendo falso, mas na realidade não. Pedro, ele apenas está sendo humano. Pedro, ele só está sendo Pedro. Ele tá no olhar de Pedro, ele jamais negaria Jesus. No olhar de Pedro, ele jamais abandonaria Jesus, jamais iria frustrar Jesus. Mas como Jesus conhece o nosso coração, como ele conhecia o coração de Pedro, ele disse, não, Pedro, não é exatamente assim. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí eu fico pensando assim, isso já é uma coisa minha, né? A palavra não diz, mas eu imagino que Pedro pensou, não, mas sei lá, eu acho que nessa vez Jesus não tá entendendo. Eu acho que Jesus, sei lá, ele não tá conseguindo entender. Eu jamais vou negar Deus. Isso no olhar de Pedro. Aí a gente conhece a história, tudo o que acontece, né? Jesus, ele é preso, ele é levado para a casa de um sumo sacerdote. Naquela época, as cidades, elas tinham aquelas portas, né, grandes. Então, a Bíblia diz, e eu gosto muito de Lucas,
Eu estou tentando ser bem breve, gente, para não tomar muito tempo de vocês. É muita coisa para falar, assim. Essa passagem ela é muito boa. Então, ela tem muita coisa para falar. Mas eu estou tentando ser muito... Pega aí, eu estou tentando ser muito focado aqui para introduzir bastante, para não tomar muito tempo. Quando Lucas, ele era doutor, o evangelista Lucas, que escreveu esse evangelho. E se você vai ver o livro de Lucas, ele é muito detalhista. Essa passagem, essa mesma passagem nos outros evangelhos, ela não é tão explicada como no evangelho de Lucas. Eu gosto muito de ler Lucas, e eu citei Lucas aqui porque Lucas ele era muito detalhista, né, naquilo que ele escrevia, ele pensava, ele escrevia os detalhes, né? E ele diz que Pedro, ele chegou na porta da cidade e ficou olhando para Jesus. Jesus está lá dentro, preso, né? E ele fica de longe olhando para Jesus. Isso já depois, quando Jesus está sendo levado para a crucificação. E uma das pessoas, vocês conhecem a história, chega e diz, olha, Pedro, tu é um deles. E ele, sem pensar, ele diz, não, eu não conheço esse homem. E aí passa-se um tempo, vem outra pessoa e diz para ele, não, tu é um deles. E aí ele, não, eu não conheço esse homem. Aí passa mais um tempo, ele chega outra pessoa e diz, não, mas tu é discípulo de Jesus. Tu caminha igual ele, tu é judeu, tu te parece com ele, tu é, sim, discípulo dele. E aí Pedro diz, não, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, Pedro nega Jesus. E quando ele nega, pela terceira vez, o galo toca, ou canta, né? E aí, nesse mesmo momento, Jesus ele estava numa distância de Pedro que eles poderiam se enxergar um ao outro, se você vai ler no Evangelho. E nesse exato momento, pela terceira vez, quando Pedro nega, Jesus olha para Pedro. Só que é muito interessante, porque quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, o olhar deles batem, Pedro lembra daquilo que Jesus tinha falado, tu vai me negar 3 vezes. E naquele momento ali, Pedro ele meio que se frustra, ele meio que se angustia, ele fica desesperado, porque você imagina você negar o mestre que você andou 3 anos com ele, tipo assim, acabou para mim, entendeu? E aí ele se frustra naquele momento, ele se desespera. Mas se você vai olhar, e Augusto Cury, que é um médico psiquiatra, vocês devem conhecer com certeza ele, Augusto Cury, no testemunho dele, ele vai dizer que ele antes era ateu, né? E quando ele está estudando a Bíblia, porque os ateus também estudam a Bíblia, né? Augusto Cury está estudando a Bíblia, ele diz que ele chega no Evangelho e se depara com exatamente essa passagem onde Pedro nega Jesus. E segundo a ciência, né, é comprovado que uma pessoa, quando ela recebe um sentimento ou uma palavra de rejeição, nos primeiros 30 segundos ela vai sentir um sentimento de raiva muito grande. Ela vai sentir uma raiva por aquela pessoa, né, que ofendeu ela, que rejeitou ela, pelo menos nos primeiros 30 segundos após o acontecimento. E Augusto Cury, ele sabendo disso, quando ele se depara com essa palavra, com o olhar de Jesus para Pedro, ele fica procurando em Jesus exatamente esse sentimento. E ele estuda a teologia e busca conhecimento, e ele vai descobrir que, na realidade, o único sentimento de Jesus foi de amor por Pedro. Então, Augusto Cury vai dizer que só algo sobrenatural para alguém receber uma palavra, uma negação como Jesus recebeu de Pedro, e ainda ele olhar para Pedro e amar Pedro. Então eu fico imaginando Jesus, independente de qualquer frustração que a gente sofreu na nossa vida, ele continua nos amando. Não importa se alguém nos machucou, não importa se a gente se frustrou com o nosso ministério ou qualquer coisa. Jesus ele continua da mesma forma nos amando. Ele continua olhando para nós e nos amando. E aí, só que nesse momento, Pedro ele estava tão desesperado que ele não vai perceber, né? Ele não vai perceber que o olhar de Jesus ali era um olhar de amor. Ele vai fugir dali. E ele vai fugir e vai chorar amargamente, diz a palavra de Deus. Só que
é muito interessante porque depois que Jesus é levado, ele é crucificado, né? E a gente sabe a história que depois do terceiro dia ele ressuscita. Aí depois que Pedro ressuscita o terceiro dia, quando ele ressuscita, ele vai se encontrar com Marta, com Maria, e qual é uma das primeiras coisas que Pedro vai dizer, que Jesus vai dizer? Mandem avisar Pedro que eu estou de volta. Olha só a preocupação de Jesus com Pedro. Pedro estava lá desesperado, chorando, meu Deus, neguei o mestre, eu fiz tudo o que não devia de fazer, mas Jesus está dizendo, mandem avisar Pedro que eu estou chegando. E aí elas vão, avisam Pedro, e Pedro parece que não consegue acreditar. Ele já tinha até, ele estava tão abalado emocionalmente que ele não consegue... Não, tira aquele colchão ali com os livros, por favor. Ele estava tão abalado emocionalmente que ele não consegue nem perceber que Jesus tinha falado para ele que ele ia morrer e ia ressuscitar. Mas Jesus manda avisar ele. Só que Pedro não vai, no primeiro momento, encontrar com Jesus. Mas depois, no segundo momento, quando ele se encontra com Jesus, ele fica frente a frente com Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele. Pedro, tu me amas, Pedro? Aí ele vai responder, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus vai para a segunda pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? E aí ele vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus vai mais além, vai para a terceira pergunta. Pedro, tu me amas, Pedro? E ele vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira resposta de Pedro não é a mesma das duas primeiras. O sentimento não é o mesmo. Porque se você for estudar teologia, a terceira resposta de Pedro é de amor ágape. E ali foi o momento em que Pedro realmente falou muito profundo que amava Jesus. E aí Jesus responde Pedro, então diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele amava Jesus? 3 vezes. E aí Jesus confirma para ele, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo para Pedro com tudo isso era, Pedro, tu me negou 3 vezes, mas eu continuo te perdoando essas 3 vezes e eu continuo confiando no ministério que eu tenho na tua vida. Então, mesmo Pedro passando por tudo que ele passou, agora Pedro vai começar a se tornar o Pedro que Jesus estava falando lá atrás. Pedro, quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. Se você for entender essa palavra, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, tu ainda não está preparado. Lá atrás, antes da crucificação, ele estava dizendo, Pedro, tu ainda não está preparado, mas quando tu tiver, aí sim eu vou te usar. Aí quem Pedro vai se tornar? Na primeira pregação dele, um grande apóstolo com uma única pregação, cerca de 5.000 almas se convertendo. Uma palavra que Deus colocou no meu coração eu não sei o que cada pessoa que está me assistindo aqui está passando, mas Deus colocava essa palavra muito forte no meu coração. Deus continua acreditando em você. Deus continua acreditando no ministério que Ele colocou nas tuas mãos. A gente vive um tempo hoje muito difícil. Um tempo onde é muito escândalo, é muita confusão que Satanás cria, até mesmo entre os cristãos. E tudo que o inimigo quer da nossa alma é confundir a nossa mente. Tudo que o inimigo quer é tirar o nosso foco do propósito do nosso ministério, da nossa vocação, para nós não servir exatamente a Deus. Mas Deus me trouxe essa palavra para dizer para você, pode passar os dias, pode passar o tempo, Deus continua sendo o mesmo. O nosso dever é olhar para Jesus. O nosso dever é nos agarrar em Jesus. Quem mais do que Pedro um exemplo de alguém que tinha tudo para acabar mal, para ser frustrado, negou Jesus, acabou para ele? Não, Jesus veio e trouxe e restaurou tudo. Jesus sempre tem uma forma de trazer restauração. Jesus sempre traz restauração na nossa vida. Quando tudo parece abalado, quando tudo parece que está destruído, Deus vem e confia na nossa mão exatamente aquilo que às vezes Deus falou há muito tempo na nossa vida. E com essa palavra, eu quero fazer uma oração
nessa noite. Eu quero fazer uma oração por vocês, muitos, eu acho que só a Graciane que eu conheço, mas isso não importa, porque Deus conhece o coração de cada um, né? E às vezes é até melhor que a gente não conheça, porque assim Deus usa a gente, Deus fala, e a gente não tem nem como dizer que não é Deus falando, né? Às vezes algo que Deus realmente quer falar na nossa vida, né? E eu quero orar para que você seja corajoso, para que você não negligencie aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? Hoje, só para vocês terem noção, eu e a Sara, a gente teria tudo para dizer não. A gente teria para Deus. A gente teria tudo, entre aspas, para dizer é muito difícil. É muito difícil eu estar no Paraguai, é muito difícil eu estar estudando lá, é muito difícil eu estar no meio de outro povo, de outra cultura. Mas uma coisa eu tenho convicção, que foi Deus que colocou esse ministério nas nossas mãos. E quando a gente tem convicção daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente continua caminhando e vê a mão de Deus operando, né? Então eu quero orar por você para que Deus possa cumprir o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Porque certamente você sabe qual é o ministério. E se a gente não sabe, tem que correr atrás para buscar, né, entender os propósitos de Deus, né? Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e eu quero orar por você. É uma palavra simples, mas eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração essa palavra. E eu espero que você entenda o propósito de Deus, entenda aquilo que Deus colocou no teu coração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero orar, Senhor, neste momento. Eu não conheço, Senhor, muitas das pessoas que estão aqui conosco, Pai, neste momento, mas nós só estamos aqui, Pai, com um único objetivo, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Se o Teu Espírito Santo, Senhor, não estivesse aqui conosco, Senhor, neste momento, era tudo em vão isso, Pai. Mas, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra e porque cremos que o Teu Espírito Santo está conosco, Pai. Senhor, eu quero orar nesse momento, Senhor, por cada uma dessas pessoas, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa cumprir, Pai. Cumprir o teu ministério, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor. Talvez alguns deles, Senhor, pensam que estão esquecidos, Senhor. Talvez até mesmo foram esquecidos por pessoas, Pai. Mas por ti eu sei que eles não foram esquecidos, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que capacita, Senhor. O Senhor é o Deus, Senhor, que levanta. E o Senhor é o Deus que usa as pessoas, Pai. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor possa cumprir, Pai. Cumprir os teus propósitos na vida de cada um deles, Senhor. Que tu possa cumprir, Senhor, o ministério, Senhor. A vocação que o Senhor tem chamado, Senhor, para fazer a tua obra neste tempo, Pai. Para que o Senhor possa usar, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor. Não importa onde, Senhor. Não importa o país, não importa a cidade, não importa o estado, Senhor. Mas a tua palavra, ela precisa ser ministrada, Senhor. E nós somos esses instrumentos. Nós, Senhor, somos os filhos, as filhas, Pai, que tu queres usar, Senhor. Por isso nos encha nessa noite de coragem, nos encha de ânimo, Senhor. Nos encha, Senhor, de força, Pai, de graça, Senhor, para fazer a tua obra, Pai. Eu peço que o Senhor guarde a cada um deles. Eu peço que o Senhor guarde os lares deles, Senhor. Que o Senhor venha repreender o mal. Que o Senhor venha repreender a enfermidade, Senhor. Que o Senhor venha repreender as obras malignas, Senhor. Que não venham prosperar, Pai, contra a vida dessas pessoas, Pai. Para a honra e a glória do teu nome, Pai. Eu quero te louvar, Pai, e te agradecer, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai. Obrigado, Deus.